Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que é chamado de Triângulo de Pascal. Isso mesmo, vamos lá? O Triângulo de Pascal, ele é um tema muito vasto, é um tema bem longo e é um tema muito bacana, cheio de curiosidades e conteúdos matemáticos. Aquela famosa parte chata da matemática, né? Mas infelizmente ou felizmente, eu acho que é felizmente, precisamos dela para entender as curiosidades do Triângulo de Pascal e fiquem aqui até o final que com certeza vocês vão gostar muito. Então, o Triângulo de Pascal, ele tem vários nomes. Se for na França, ele é chamado de Triângulo de Pascal. Na França, no Brasil, nos Estados Unidos. Mas na Itália, ele é chamado de Triângulo de Tartaglia. E na China, ele é chamado de Triângulo de Yang-Hui. Não sei se chama assim, Yang-Hui. Ele é muito estudado e muito conhecido. E tem muitas propriedades. E os primeiros estudos ficam um pouco perdidos na história, onde começou, com quem começou, até porque ele tem muitas aplicações, então fica aquela dúvida de quem veio primeiro, a aplicação, quem veio primeiro o triângulo, e aí fica aquela confusãozinha. Mas chamaremos de Triângulo de Pascal, que é a maneira que ele é mais conhecido. Para a gente entender o Triângulo de Pascal, a gente tem que entender o que é a combinação. Por quê? Porque para construir o Triângulo de Pascal, a gente precisa entender quais são os coeficientes. Coeficiente igual a numerozinhos que o constroem, tá bom? Os números que o constituem, que o formam. E esses números que o constituem, eles vêm através de coeficientes binomiais, que são resultados de uma fórmula de combinação. Então, vamos começar por combinação. Combinação é rearranjar objetos ou fazer escolhas desses objetos. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma sorveteria e essa sorveteria vende os sabores chocolate, morango, baunilha e coco. Chocolate, morango, baunilha e coco. E essa sorveteria vende sorvetes que você pode escolher 2 sabores. Então eu poderia escolher chocolate com baunilha, chocolate com morango, chocolate com coco, morango com baunilha, baunilha com coco. Então eu poderia fazer diversas combinações. Na matemática a gente quer sempre saber quantas, a gente quer sempre quantificar isso. Não só no exemplo do sorvete, mas em vários exemplos que incluem aí combinação, escolhas de objetos. O que diz essa fórmula? C, N, P. C de combinação de N elementos, P a P. No caso do sorvete, são 4 elementos, porque são 4 sabores, 2 a 2, porque a gente só pode escolher 2 sabores. E a fórmula é N exclamação dividido por P exclamação vezes N menos P exclamação. O que danado é isso? Por onde começar a entender essa fórmula? Para começar, a exclamação significa fatoração. O que é fatoração na matemática? É a multiplicação de termos consecutivos decrescentes. Como assim? Vamos ver um exemplo. Eu tenho aí 4 fatorial, então eu vou fazer a multiplicação dos termos consecutivos do 4 decrescente. 4, 3, 2, 1. Decrescente, 3, 2, 1, eu estou diminuindo. Então eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então 4 fatorial é igual a 24. 4 exclamação, 24. E quem seria o N e quem seria o P? O N é a quantidade total de elementos e o P são quantos elementos eu vou escolher. Só que num triângulo numérico, a gente tem linhas e colunas. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou já botar o triângulo para vocês verem. Então, a gente tem linhas e colunas. As linhas, o número da linha será representado pela letra N e o número da coluna será representado pela letra P, beleza?
E a gente vai dizer que a primeira linha é a linha 0 e a primeira coluna é a coluna 0. Então, a gente vai começar do 0. Então, primeira linha 0, segunda linha 1, terceira linha 2 e por aí vai. Primeira coluna 0, segunda coluna 1, terceira coluna 2 e por aí vai. Então, começa do 0. Então, o primeiro N que a gente tem é o N0. O primeiro P que a gente tem é o P0. Quem seria o último? Quem eu quiser. Como é um triângulo numérico, eu tenho infinitos números, então eu terei infinitas linhas e infinitas colunas. Vamos ver um exemplo de como calcular a combinação? Então, eu tenho aí, ó, C 5,3. O nosso N é 5, o nosso P é 3. Então, eu vou fazer 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes... Lembram lá na fórmula que é N menos P? Então, a gente vai fazer 5 menos 3. 5 menos 3 igual a 2. Então, 2 fatorial. 5 fatorial é a multiplicação dos seus termos consecutivos decrescente. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 120. Tá aí o 120. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 6. E o 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Então, 120 dividido por 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. 120 dividido por 12, 10. Então, a combinação de 5 elementos 3 a 3 é igual a 10. Ou, aplicando no triângulo, lembram que o N é a linha e o P é a coluna? Então, na linha 5, ou seja... sexta linha, lembra que começa do 0? Então, na linha 5 e na coluna 3, o elemento que vai estar lá, o número que vai estar lá é o número 10. Ok, até aí? Então, vamos continuar. O triângulo de Pascal, ele então vai ser composto pelas combinações da linha com a coluna. Então, o primeiro elemento é a linha 0, coluna 0. Acabou. O próximo elemento vai ser a primeira linha, coluna 0. Primeira linha, coluna 1. Segunda linha, linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2 e por aí vai. Então, a gente vai sempre parar quando a coluna for igual à linha. Então, o 0, 0 acabou aí, sem ter mais elementos, porque a linha é igual à coluna. Na segunda linha, acabou no C1, 1, porque 1 igual a 1, linha igual à coluna. A terceira linha acabou no 2, 2. Linha 2, coluna 2. Tudo igual. E vocês estão vendo que vai formando um triângulozinho assim? Por isso que ele é chamado de triângulo de Pascal. Então, o C00, 0, quando a gente aplica lá na fórmula, o C00 é igual a 1. O C10 igual a 1. C11 igual a 1 e a gente vai construindo o triângulo de Pascal. Então, a linha 0 é composta pelo elemento 1. A linha 1 é composta pelos elementos 1, 1. A linha 2 é composta pelos elementos 1, 2, 1. A linha 3 é composta pelos elementos 1, 3, 3, 1. E por aí vai. Eu coloquei aqui para vocês um triângulo de Pascal um tiquinho mais completo, com mais elementos. Então, tem a linha 4, que são os elementos 1, 4, 6, 4, 1. E a linha 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. A primeira curiosidade que eu vou dizer a vocês é uma, digamos, coincidência, que já vimos lá no primeiro vídeo do acaso, que não é coincidência, né? Mas digamos ser uma coincidência, que a soma dos elementos de uma linha dá o número da coluna da linha abaixo. Como assim? Eu botei aqui, tentei desenhar para conseguir entender. Estão vendo esses 3 primeiros números que eu circulei? Então, ó, eu tenho 1 mais 1, que são os elementos da linha número 1. Lembrando que a linha começa no 0, por isso que a segunda linha é a linha número 1. Então, a soma 1, 1 dá o elemento logo de baixo, que é o 2. Na linha número 3, eu somei ali, ó, o 3 mais 3, dá exatamente o elemento de baixo. Próximo exemplo que eu peguei, na linha número
4. 4 mais 1 dá exatamente 5, que é o número de baixo. Então, se vocês quiserem pausar aí para ver o triângulo e fazerem as continhas com todos os outros números, vocês vão ver que vai dar certo para todos eles. 2000 years later. Então essa é a primeira curiosidade que eu quero mostrar para vocês. E para que o vídeo não fique muito longo, eu vou deixar para uma parte 2, para vocês verem todas as curiosidades super legais que tem no Triângulo de Pascal. E eu espero que vocês tenham gostado assim como eu, porque a primeira vez que eu vi o Triângulo de Pascal eu fiquei encantada, juro. Mas eu espero que vocês gostem assim como eu e fiquem curiosos e na expectativa do vídeo parte 2 para ver as curiosidades do Triângulo de Pascal. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e colocar aqui nos comentários as curiosidades que vocês gostariam de saber sobre o Triângulo de Pascal. Beijo!